Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia, né? A depender do momento que vocês estão ouvindo esse áudio. Eu quero dizer para vocês que as nossas aulas de Direito do Trabalho, elas vão continuar, né, através desses áudios e dos slides explicativos para vocês, tá? Sempre eu vou estar preparando material bacana para vocês, com bastante informação. E aí vocês podem fazer esses slides, imprimir, anotar, estudar por eles, tá? Eu sempre estou preocupada em trazer para vocês um material para que vocês não escutem tão somente o áudio com a explicação, mas que vocês tenham um material efetivo para que vocês possam acompanhar. É importante. Então, sempre as nossas aulas, né, de forma virtual, vão ser feitas dessa maneira, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do conteúdo, vocês me procuram pelo telefone, podem mandar áudio no WhatsApp, com as dúvidas recorrentes, e eu vou responder para vocês, tá? Na medida do possível. Pode ser que demore um pouco, porque a gente, o professor, está ainda no momento de readaptação, né? Com o nosso conteúdo, nosso trabalho em si, mas eu vou estar à disposição de vocês, ok? Então, vamos iniciar a nossa primeira aula. Ela vai falar sobre a relação de trabalho, a relação de emprego, na verdade, e a natureza jurídica dessa relação. Tá? A relação de emprego, ela tem uma natureza jurídica própria, e essa natureza jurídica ela é explicada através das teorias contratualistas e acontratualistas, tá? Ou anticontratualista, como vocês queiram. A teoria contratualista, ela diz especificamente, né, que a relação de emprego ela possui necessariamente, tá, uma natureza jurídica contratual, ou seja, ela nasce a partir do momento que é realizado um contrato de trabalho, né, um contrato de emprego. Então, nasce da livre vontade das partes em pactuar. Por isso que é chamado contratualista, ou seja, a natureza jurídica daquela relação de emprego é um contrato, né? A relação de emprego ela surge a partir do momento que é efetivado um contrato, tá? Esse contrato tanto pode ser escrito como pode ser oral, tá? Nas aulas que eu vou gravar mais adiante, eu vou mostrar para vocês como são os contratos de trabalho, né? E as peculiaridades que esses contratos apresentam, tá? Lembrando que essa teoria contratualista, ela é adotada pela doutrina majoritária, né? Trouxe até alguns nomes, os mais importantes dos doutrinadores, para que vocês possam ter ideia. Amaury Mascarenhas Nascimento, Alice Monteiro de Barros, Maurício Godinho, Orlando Gomes e o próprio Carlos Henrique Bezerra de Leite, que é o doutrinador que eu utilizo com vocês, tá? Ele entende que a teoria contratualista é a teoria que mais atende à natureza jurídica da relação de emprego. Mais na frente, eu vou mostrar para vocês a diferença entre relação de emprego e relação de trabalho, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar aí. A teoria anticontratualista. A teoria anticontratualista, ela fala, né, que a relação de emprego ela não possui natureza jurídica contratual, uma vez que o vínculo entre empregado e empregador independe do contrato, né, pois este nasce por meio da relação social criada no ambiente laboral, a qual torna-se jurídica com o advento do contrato de trabalho. Então, para os defensores dessa teoria acontratualista ou anticontratualista, a natureza jurídica da relação de emprego ela não é contratual, tá? Então, a relação de emprego, para esses defensores dessa teoria, para esses doutrinadores, ela não nasce a partir do momento em que se firma um contrato de trabalho entre o empregado e o empregador, ou seja, entre as partes pactuantes, né? A relação de emprego, ela pré-existe, tá? A partir do momento que as partes começam a trabalhar juntas, empregado e empregador, ali tem-se uma relação social e essa relação social, ela torna-se jurídica a partir do contrato de trabalho. Então, o contrato de trabalho, ele tão somente oficializa, torna jurídico e exigível, tá? Aquela relação de emprego. Mas aquela relação de emprego, ela já é uma relação social. Ela já pré-existe em sua natureza, né?
Então, a teoria a contratualista, ela diz isso, né? E os defensores dessa teoria, elas indicam que a natureza jurídica, ela não é contratual. A relação de emprego não possui uma natureza jurídica contratual. Lembrando, gente, que é a minoria, tá? A doutrina majoritária entende pela aplicação da teoria contratualista. Dando continuidade, pessoal, eu vou ter aqui ainda o fundamento para a adoção dessa teoria contratualista, tá? Então, algo que é bem importante citar. Por que a doutrina majoritária entende que a teoria contratualista é a teoria, né, melhor aplicável, que explica de forma mais clara e nítida a relação de emprego? Primeiro, porque ela fortalece a ideia de que o trabalho é um direito humano, tá? Como a gente já viu nos princípios, tá? Nos artigos da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o trabalho é um direito humano, tá? E o contrato de trabalho, ele serve para fortalecer essa ideia, à medida que o contrato de trabalho só pode ser realizado pelas partes se elas forem livres para pactuar, né? E a liberdade de pactuar, ela é fruto da condição humana. Então, logo, o direito do trabalho, o trabalho em si, ele é um direito humano, tá? Então, a teoria contratualista fortalece essa ideia, o que é bastante importante. Além disso, a presença do contrato para estabelecer a relação trabalhista entre empregado e empregador o torna um instrumento de efetivação do próprio trabalho como direito social, tá? Então, o artigo 6º da Constituição Federal, que a gente já viu também nas nossas aulas passadas, ele diz exatamente isso, que o trabalho, ele é um direito social, né? E a teoria contratualista diz que, sendo a natureza jurídica da relação de emprego contratual, aquele contrato de trabalho firmado entre as partes, né, que dá vazão a nascer aquela relação de emprego, torna efetivo o próprio trabalho como direito social. Então, nesse caso, o contrato de trabalho ele torna-se extremamente importante, né, porque é ele que vai ser um instrumento para efetivar esse direito social, né? O artigo 6º diz que o trabalho é um direito social, mas como implementar esse direito social, como reconhecê-lo? A teoria contratualista vem dizer que o reconhecimento, né, e a efetivação do trabalho como direito social, ele se dá por meio do contrato de trabalho, né? O contrato em que eu vou firmar uma relação de emprego. E, por fim, gente, o contrato de trabalho, uma vez estabelecido, firmando a relação laboral, né, entre empregado e empregador, ele permite uma forte intervenção do Estado através do chamado dirigismo contratual. Lembrando para vocês que o contrato de trabalho é um contrato diferente do contrato civil, por exemplo. Tá? Ele tem algumas peculiaridades que a gente vai ver mais à frente. E, além disso, ele tem uma forte intervenção do Estado. É o que a gente chama de dirigismo contratual. Tá? Acho que isso é um termo já que vocês conhecem, mas que é empregado bastante no direito do trabalho em relação à parte contratual. E o que vem a ser esse dirigismo contratual? Tá? Esse dirigismo contratual nada mais é do que o Estado intervindo na elaboração e na fiscalização do cumprimento das normas trabalhistas, ou seja, das normas de direito do trabalho. E assim é, né? Porque, como vocês já viram, o direito do trabalho, ele possui duas partes, uma parte hipersuficiente e uma parte hipossuficiente. Então, há necessidade da intervenção do Estado nesse sentido, né? No sentido de fiscalizar o cumprimento dessas normas de direito do trabalho. Tá? Então, por isso que a teoria contratualista é tão importante. Eis os fundamentos, né, que dão vazão para que essa teoria seja adotada, né, explicando a natureza jurídica da relação de emprego e que ela seja adotada de forma majoritária, como vem sendo adotada pelos doutrinadores. Ok? Dando continuidade, pessoal, a gente vai ver aqui especificamente sobre a relação do emprego, tá? A gente falou da natureza jurídica, falou da teoria contratualista, que explica de forma melhor do que a teoria contratualista. E
O que é uma relação de emprego? Né? O que é que vem a ser essa relação de emprego? É toda aquela decorrente de toda cooperação humana em que se empregue o trabalho necessariamente subordinado, cujo vínculo entre empregado e empregador se dá por meio da assunção de contrato de trabalho. Então, a relação de emprego, gente, nada mais é do que aquela relação onde eu tenho necessariamente um trabalho subordinado, né, empregado por uma atitude humana, né, por uma ação humana. E cujo vínculo entre, né, essa ação humana, entre empregado e empregador, ele ocorre necessariamente a partir, né, da assunção de um contrato, ou seja, das partes pactuarem esse contrato de trabalho. Tá? Lembrando que esse conceito, essa definição sobre relação de emprego, ela necessariamente vem sendo explicada através da teoria contratualista, tá, gente? Por quê? Porque para a teoria contratualista, né, que diz que a relação de emprego ela não possui uma natureza jurídica contratual, a relação de emprego para essa corrente nada mais é do que um vínculo entre empregado e empregador, tá? Vamos indo, cadê? Deixa eu achar aqui. Então, vamos lá. E relação de trabalho, tá, gente? Muito se fala sobre relação de emprego, eu conceituei aqui para vocês, mas a doutrina, quando vocês forem estudar, vocês vão ver que ela fala muito de relação de trabalho, cita muito essa expressão. E aí, eu coloquei aqui para vocês não confundirem, tá? Porque relação de emprego é uma coisa, relação de trabalho é outra, embora alguns doutrinadores, né, falem nos seus livros, nos seus escritos, que é a mesma coisa, né, e tratam da mesma modalidade, mas não é, tá? Então, olha, a relação de emprego, ela é uma espécie de relação de trabalho, tá? A relação de trabalho, ela é o próprio gênero, né, onde eu encontro espécies ou subespécies, tá? Então, ela é prevista, a relação de emprego, no artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal, e a relação de trabalho no artigo 114, inciso 1 também da Constituição Federal. A relação de emprego se caracteriza de acordo com os artigos 2º e 3º da CLT, onde eu vou colar o SOPAC, vou mostrar para vocês bem direitinho, tá? Quais são essas características. E a relação de trabalho, ela caracteriza-se por ser toda e qualquer atividade humana em que há prestação de trabalho. Por isso que ela é considerada como um gênero, tá? Então, na verdade, eu tenho uma relação de trabalho, né, englobando a relação de emprego e outros tipos de relação de trabalho. Então, a relação de emprego é um subtipo de relação de trabalho, né? Ou seja, que subtipo? Aquele em que eu tenho o emprego da atividade humana prestando um trabalho de forma subordinada. Porque a característica mais marcante, né, dentre as que estão previstas no artigo 2º e 3º da CLT, né, caracteriza a relação de emprego, a característica mais marcante é a subordinação. Tá? Vou falar com vocês, explicar direitinho o que é essa subordinação. Mas só para vocês terem noção de como existe uma diferença entre relação de emprego e relação de trabalho, embora alguns doutrinadores não entendam dessa maneira. Tá? Dando continuidade, gente, transcrevi aqui o artigo 2º da CLT e o 3º, tá? O artigo 2º fala, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Tá? Isso é a fundamentação legal prevista na CLT. O artigo 3º, por sua vez, né, ele conceitua empregado. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Então, o artigo 2º com o artigo 3º, né, assim considerados, eles trazem a fundamentação legal e as características de uma relação de emprego. E aí eu trago, né, de forma mais dinâmica para vocês, a sigla que resume isso, né, que é o que a gente chama de SOPAC, tá? Então, são as características que tratam necessariamente de uma relação de emprego, ou seja, a subordinação, a onerosidade, a pessoalidade,
a autoridade e a continuidade. Vou ter essas características em uma outra relação de trabalho? Vou, por exemplo, trabalho autônomo. Eu tenho algumas dessas características presentes no trabalho autônomo, tá? Mas, para que seja considerada relação de emprego, que é uma subespécie da relação de trabalho, eu tenho que ter necessariamente todas essas características presentes, ok? Então, vamos lá estudar cada característica dessa, né, por partes, para que vocês possam ter um melhor entendimento. A subordinação, tá, gente? A subordinação é a característica pela qual o empregado deve sujeitar-se ao poder diretivo, regulamentar e disciplinar do empregador, limitado à legalidade da relação de trabalho. Ou seja, eu já tinha falado com vocês sobre a questão da subordinação e trago novamente para vocês, né? Essa subordinação como característica de uma relação de emprego é uma subordinação jurídica, tá, gente? O que é isso? É o empregado se submeter, né, às ordens, né, e ao poder diretivo do seu empregador, tá? Então, o empregador vai poder cobrar, vai poder pedir ao seu empregado que trabalhe de uma determinada maneira, né, disciplinado de determinada maneira, regulamentado pelas regras da empresa, tá? E isso é perfeitamente legal, tá? Essa subordinação é uma subordinação jurídica. Ela está atrelada necessariamente à legalidade, né, do poder diretivo do empregador. Lembrando que o empregador, ele não, dentro desse seu poder diretivo, né, regulamentar ou disciplinar, ele não pode exigir do empregado nada que seja ilícito. E se assim o fizer, o empregado pode e deve recusar-se, tá? Porque a subordinação aqui é jurídica, tá? A subordinação aqui não é necessariamente uma subordinação ligada à questão econômica, tá? Mas à questão mesmo do trabalho, da dependência pelo trabalho, tá? Pela função que o empregado exerce, tá? Eu trouxe aqui um pequeno trecho de uma jurisprudênciazinha do TRT2, bem interessante para que vocês possam ter noção, né? Olha, relação de emprego, vínculo configurado. A subordinação como elemento essencialmente caracterizador do liame empregatício revela-se de forma satisfatória quando demonstrada a submissão do trabalhador a controle de horário, bem como as ordens e comandos emanados do preposto da empresa. Ou seja, né, para eu ter uma relação que é a subordinação jurídica, eu tenho que ter o sujeitar-se do empregado ao poder diretivo do empregador. Tá? Necessariamente é isso. E é uma das características mais importantes, tá? Que marcam as relações de emprego. Vamos para a próxima característica. Vou ver para vocês aqui. A onerosidade, tá? A onerosidade é a característica pela qual o empregado deve obrigatoriamente receber uma contraprestação, seja em pecúnia ou utilidade, pelo seu trabalho realizado, tá, gente? Então, para que haja uma relação de emprego, além da subordinação jurídica, tem que ter, né, a característica da onerosidade, né? Sempre o empregado, ele trabalha, ele presta ele dá aquela prestação de serviço ao seu empregador em troca de uma contraprestação, seja ela em pecúnia, em dinheiro ou em utilidade. Né? Depois eu vou mostrar para vocês que o salário, quando a gente for ver a parte do salário, ele pode ser pago também em utilidade, não 100% em utilidade. E o que é utilidade? Utilidade é roupa, é alimento, é calçado, tá? Então, o trabalho pode ser pago dessa maneira, não de 100%, tá? Mas pode também. E as relações em que não há? Aliás, e as relações em que há trabalho voluntário ou gratuito não se caracterizam como relação de emprego, tá? Então, por exemplo, trabalho voluntário não é uma relação de emprego, mas é uma relação de trabalho. Trabalho gratuito também não é uma relação de emprego, porque falta a característica da onerosidade, mas não deixa de ser uma relação de trabalho, tá? Porque há a figura humana prestando um serviço ali, tá? Então, só para vocês terem noção. E como funciona essa questão da relação de emprego, da relação de trabalho? Mais uma das características, tá? Bem importantes dentro dessa relação de emprego é a pessoalidade.
né? Característica pela qual a prestação do trabalho deverá ser sempre realizada por pessoa física e intuito personal. Isto é, especificamente aquela pessoa ora contratada para exercer aquela determinada função, admitindo-se excepcionalmente a sua substituição. Então, a pessoalidade como característica da relação de emprego diz que, primeiro, sempre o empregado ele deve ser uma pessoa física, tá? Por quê? Porque o conceito tanto de relação de emprego e também de relação de trabalho, ele tem necessariamente um emprego da força humana, né? Então, tem que ter uma pessoa física para isso. Diferente do conceito de empregador, ele não precisa necessariamente ser uma pessoa física, né? Geralmente é uma pessoa jurídica. Mas o empregado necessariamente precisa ser uma pessoa física. E a questão da pessoalidade passa pelo intuito persona. O que é isso? Tá? Aquela pessoa que foi contratada para exercer aquela função, então somente ela poderá fazer aquela função. Então, eu, Laís, fui contratada para prestar aquele serviço naquela empresa, realizar aquela função naquela empresa. Somente eu, como pessoa física e como intuito persona, tá? Como pessoa específica para aquilo, somente eu posso realizar aquela função, tá? Dentro da relação de emprego, dentro do meu contrato de trabalho. Excepcionalmente, né, é que há a substituição da minha pessoa por outra, mas não é a regra, tá? Ou seja, o trabalho que eu vou prestar, eu como empregada, ele é um trabalho que dota, né, da pessoalidade, da característica da pessoalidade, tá? Botei aqui a observação para vocês, o que eu já falei, né, que não só feito empregador, né, haja vista que este pode ser pessoa jurídica, né, e geralmente é pessoa jurídica. Pessoalidade eu já falei, né, gente, alteridade, tá? A alteridade, ela vem como uma característica, né, na qual o empregador deve obrigatoriamente arcar com os riscos do seu negócio, não transferindo ao seu empregado. Então, gente, quando alguém abre empresa, empreendimento, né, os riscos daquele empreendimento, daquela empresa, são do empregador, sempre, tá? Independente de qualquer coisa, o risco é do empregador. Por quê? Porque o lucro também é do empregador. Lembrando que salário não é lucro, tá? Então, o empregado ele não tem lucro, ele tem, né, uma remuneração na qual a gente pode chamar de salário. Mas ela não tem lucro, porque o lucro é do empregador, assim como os riscos também. E em nenhum momento, numa relação de emprego, pode o empregador, né, se furtar e arcar com esses riscos e transferi-lo ao empregado. Tá? Ele sempre tem que arcar com esses riscos. Tá? Isso é o que a gente chama de alteridade, da característica da alteridade. E ela sempre é presente também numa relação de emprego. Por fim, gente, a última característica é a continuidade, tá? Característica pela qual a prestação do trabalho deverá ser sempre realizada de forma habitual, constante e regular. Ou seja, essa característica da continuidade, tá? Ela fala sobre a não eventualidade do trabalho prestado. Uma vez que o empregado é contratado, que há uma relação de emprego, essa relação de emprego ela se caracteriza, né, além daquelas outras características já citadas, pela não eventualidade ou pela continuidade. Né? Ou seja, o trabalho ele tem que ser realizado de forma contínua, de forma regular, constante, habitual. Tem que ser todo dia? Depende. Se o contrato de trabalho diz que aquela pessoa tem que trabalhar todo dia, ela deve trabalhar todos os dias. Se são só 2 vezes por semana, 2 vezes por semana. Se é só uma vez por semana, é só uma vez por semana. Mas que aquilo seja algo habitual, né? Feito com constância e regularidade. Tá? Então, dentro da observação, eu coloquei assim para vocês. O trabalho eventual, né, esporádico, ele não tipifica uma relação empregatícia. Tá? Trouxe aqui também jurisprudência, né? Aqui para que vocês tenham noção de como ser empregado. Olha. Provando os autores que o trabalho não era eventual,
recebiam salários, eram fiscalizados e prestavam serviços essenciais à atividade econômica da empresa, o vínculo empregatício existe e deve ser reconhecido, tá? Então, nós só temos jurisprudência sobre o reconhecimento do vínculo empregatício, ou seja, o reconhecimento de uma relação de emprego com base na não eventualidade na prestação, né, daquele trabalho, ou seja, uma continuidade naquela prestação, daquele serviço. Tá ok? Então, eu espero que essa parte, né, de relação de emprego e as características tenha ficado claro para vocês, né? Se há alguma dúvida sobre isso, por favor, né, entrem em contato comigo, me procurem, eu estou à disposição. Por fim, gente, para encerrar aqui a nossa aula, tá? Eu vou trazer aqui os sujeitos da relação de emprego, né? Já que a gente falou de relação de emprego, a gente caracteriza a relação de emprego, diferenciou essa relação da relação de trabalho, né? Quem é que faz parte dessa relação de emprego? Quem são os seus sujeitos, tá? Então, é o empregado e o empregador. Vou falar para vocês, necessariamente, do empregado, né? Para depois entrar no empregador. Então, o empregado está conceituado lá e fundamentado legalmente no artigo 3º da CLT, né? Transcrevi novamente aqui para vocês. Considera-se empregado toda e qualquer... Perdão, pessoal. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador sobre a dependência deste e mediante salário, tá, gente? Então, Maurício Godinho traz de forma mais simplificada e diz, olha, a pessoa física que com o ânimo do emprego trabalha subordinadamente e de modo não eventual para outra, de quem recebe salário. Tá? Então, o empregado nada mais é aquela pessoa física, né, que tem o ânimo de trabalhar, que se propõe a pactuar um contrato de trabalho e ser empregado, né, trabalhando de forma subordinada, de forma não eventual, ou seja, contínua, para outra e recebendo a contraprestação, né, o salário, sua remuneração, por isso. Então, isso é o empregado. Tá, gente? O artigo 3º deixa bem claro, né, e Godinho aqui, no seu conceito, também esclarece melhor o artigo 3º. Entretanto, tá, na própria CLT, após a reforma trabalhista, e lá vem eu falando novamente sobre a reforma, tá, há algumas incongruências, tá, algumas contradições. O artigo 442B foi um artigo inserido, né, após a Lei 13.467 de 2017, que é a chamada Lei da Reforma Trabalhista. Vê bem o que é que diz o artigo 442B. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade do empregado, previsto no artigo 3º dessa consolidação. Tá, gente? Então, o que é que esse artigo 442B, ele necessariamente fala, tá? Ele não reconhece, tá, o trabalhador autônomo como empregado, ainda que ele cumpra todos os requisitos previstos no artigo 3º, né, que é o que define o que é o empregado da CLT. Então, o autônomo nunca, em nenhuma hipótese, ele será considerado empregado. Por quê? Porque o artigo 442B, inserido após a reforma, deixa isso bem claro. Ainda que ele cumpra os requisitos do artigo 3º, né, que é o artigo que define o que é empregado, ele, assim, não vai ser considerado, tá? Então, assim, é uma contradição da reforma. Por quê? Porque infringe necessariamente o artigo 9º da própria CLT, que fala sobre a possibilidade de nulidade dos atos que podem desvirtuar ou fraudar os preceitos da relação de emprego. Então, eu tenho aqui, né, o artigo 442B, claramente uma contradição, claramente uma infração a uma relação de emprego, porque se eu tiver um trabalhador autônomo que se encaixe no artigo 3º, né, que preste um serviço autônomo, mas que se encaixe no artigo 3º em relação à forma contínua, né, e no eventual do trabalho, à subordinação, à exclusividade, né, aos requisitos que estão previstos no artigo 3º, eu tenho que entender que aquele trabalhador autônomo, apesar do trabalho dele ter uma característica autônoma, ele é considerado empregado, ele vai ser considerado
empregado, e não mais trabalhador autônomo, tá? Mas o artigo 442B, ele veda, né, esse tipo de entendimento, porque ele deixa bem claro que, ainda que se cumpram os requisitos do artigo 3º da CLT, não há a possibilidade de ele ser considerado empregado, né? Ele vai ser sempre autônomo, tá? Então, passando para vocês mais uma contradiçãozinha, tá? Ainda relacionada à relação de emprego, o artigo 444, parágrafo único, tá? O artigo 444 ele já existia, né? O que foi acrescido aqui foi o parágrafo único que gerou essa contradição. O que é que diz o 444? Cap, né? Fala que as relações contratuais de trabalho podem ser objeto livre de estipulação das partes, né? Em tudo que não contravenha as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos e às decisões das autoridades competentes. Então, traz o artigo 44, no seu caso, traz a possibilidade, né, de haver necessariamente uma negociação individual nos contratos de trabalho, né? As relações contratuais de trabalho são objeto de livre estipulação das partes. As partes podem estipular o que for necessário para firmar aquele contrato de trabalho, desde que aquilo ali não infrinja, tá, algumas regras previstas na própria CLT. Entretanto, o parágrafo único, tá, vem dizer que há, sim, a permissão da livre estipulação das condições contratuais, né, do empregado hipersuficiente, preponderando, né, e tendo a mesma eficácia legal sobre os instrumentos coletivos, tá? Ou seja, o que é que o parágrafo único quer dizer, tá? Que necessariamente, né, cria a figura do empregado hipersuficiente, tá? E que empregado hipersuficiente é esse? Tá? Botei aqui para vocês até grifei. É aquele portador de diploma de nível superior e que perceba salário igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Então, aqui, o parágrafo único, ele cria, né, um tipo de empregado, que é o chamado empregado hipersuficiente, diferenciando do empregado hipossuficiente, né, e atribuindo a este outras condições. E que condições são essas? Para esse tipo de empregado, para o empregado hipersuficiente, tudo que foi estipulado a título de negociação individual, né, realizada entre empregado e empregador no contrato de trabalho, ele prepondera, né, sobre os instrumentos coletivos de trabalho, ou eles têm a mesma eficácia do que esses instrumentos. Então, se eu tenho, por exemplo, a redução salarial, que é algo que só pode ser realizado, né, mediante instrumento de negociação coletiva, ou seja, firmando-se um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho, a partir do parágrafo único do artigo 444, né, empregado pela Lei 13.417, pela reforma trabalhista, há sim a possibilidade, por exemplo, a redução salarial ser realizada, né, por forma de negociação individual, né, sem a presença de sindicatos, sem a presença de acordo coletivo ou convenção coletiva, né, os instrumentos de negociação coletiva, e necessariamente um acordo individual entre o empregado e empregador, e aquilo ali vai ser válido, né, como se fosse realizado através de um instrumento de negociação coletiva. Aquilo ali vai preponderar. É isso que traz o parágrafo único, tá, do artigo 444. E aí, eu trago com vocês, né, explicando por que é contraditório, tá? Primeiro porque cria a figura do empregado hipersuficiente, tá? Diferenciando de outros empregados, tá? E o artigo 1º, inciso 3º e 4º da Constituição Federal fala sobre a dignidade humana e o valor social do trabalho. A partir do momento que eu trago a figura desse empregado diferente dos demais, né, e outras condições menos benéficas a esse tipo de empregado, por ele ser hipersuficiente, eu estou ferindo, né, esses princípios do artigo 1º da Constituição Federal, né, inciso 3 e 4. Tá? Também fere o artigo 7º, né, porque o caput desse artigo da Constituição Federal, porque ele proíbe a discriminação
né, entre empregados de qualquer natureza. O inciso 32, também do artigo 7º da Constituição Federal, fala na proibição de distinção entre trabalho manual, técnico ou intelectual, ou entre os profissionais, tá, respectivos. E, por fim, o artigo 170, que fala sobre a ordem econômica, né, da qual também é ferida a partir da criação desse tipo de empregado. Então, trouxe aqui basicamente para vocês, tá? Por que o artigo 444 e o seu parágrafo único, ele afronta, né, os dispositivos constitucionais e, por tal motivo, ele é considerado não só uma contradição, mas uma tremenda inconstitucionalidade, tá, gente? Aqui eu encerro a nossa aula, né, a nossa primeira aula. Eu espero que tenha sido satisfatória, espero o feedback de vocês. Né? Trago, por fim, aqui a nossa referência bibliográfica, né, que eu já trouxe para vocês, mas quem ainda não viu, né, não assistiu às minhas primeiras aulas, está aí a nossa referência bibliográfica, pela qual eu trabalho diretamente o nosso conteúdo com vocês, tá? Então, obrigada a todos e fico no aguardo do feedback de vocês, tá bem?